Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Conexões Ribeirão Preto. E desta vez recebendo, aqui nos estúdios da TV Mais, o nosso amigo Flávio Rassi. Ele que é ativista cultural, tem aí um trabalho interessante, principalmente na área de teatro, mas também em outros campos artísticos, vinculados principalmente à Casa das Artes, que já tem história, já tem um portfólio muito interessante aqui em Ribeirão Preto. É com grande alegria que a gente está recebendo aqui o Flávio Rassi para uma conversa sobre o panorama cultural de Ribeirão Preto nesse momento. Flávio, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite. Ok. Ô Flávio, vamos aí começar a nossa conversa, falando sobre a questão histórica do orçamento da Prefeitura dedicado à cultura, à Secretaria da Cultura. Vamos conversar um pouco historicamente como é que tem sido essa dotação orçamentária e agora, ultimamente, com a mudança de governo, saiu Darcy, entrou Nogueira, afinal a gente esperava alguma mudança nessa área, Está tendo sim, parece uma mudança, mas não aquela que a gente esperava, Uhum. O que você tem a dizer, você que está acompanhando mais de perto essa questão aí da discussão da dotação orçamentária da Prefeitura na área cultural? A gente tem dá para observar nos últimos cerca de 4, 5 anos como que vem se construindo o desenho do gráfico de investimento em cultura aqui em Ribeirão. Quando a gente estiver discutindo o orçamento para a cultura, a gente pode falar sobre valores, quanto se destina diretamente em recurso para investimento em cultura, mas é interessante a gente pensar a participação da cultura dentro do orçamento geral do município. Olhando dessa forma, a gente consegue ver, analisando cada pasta, a gente consegue ver como é que o governo pensa cada um desses segmentos dentro da sua gestão. A gente vem de um histórico de 4 anos no governo Darcy, de participação da cultura decrescente dentro do orçamento. Nós saímos de 1,62 há cerca de 5 anos atrás e ano a ano esse número veio decrescente. Nós chegamos no orçamento que foi construído para esse ano, que está sendo executado esse ano, o previsto era 0,50 e pouco, 50 e uns quebradinhos por cento do orçamento para a cultura. Isso já é muito pouco. A gente está numa cidade grande, com uma produção cultural muito grande, com uma movimentação cultural importante, e aí você pensar em destinar dentro do teu orçamento só isso para a cultura significa não investir em cultura. Você, com esse recurso, praticamente cobre as despesas, folha de pagamento, mas se investe muito pouco. E se esperava para essa mudança de governo que a gente pudesse construir um diálogo para recolocar a cultura dentro do orçamento municipal. E o que a gente vem observando é que não segue por esse caminho. Recentemente teve uma reunião para discussão do orçamento, que eu não estava presente, mas os dados que me chegaram é de que a previsão é de uma queda, de continuar a queda da participação da nossa área dentro do orçamento municipal. Ô Flávio, se uma secretaria, seja qual for, não tem verba, não tem orçamento, ela não consegue fazer nada. Não. Quer dizer, o que sobra aí desse minguado orçamento da cultura para investimento é praticamente zero. Sim. Em relação à Secretaria da Cultura. Mas nós vimos aí na montagem do governo Nogueira, no final do ano passado, que, aliás, até a mídia repercutiu isso, havia inclusive propostas do seu staff ali de extinguir a Secretaria da Cultura, juntar a Secretaria da Cultura com a Secretaria da Educação ou com a Secretaria de Esportes. Afinal, juntando essa questão aí do que foi falado no final do ano passado, com essa questão agora de continuidade de queda orçamentária da cultura, a gente percebe um certo desmonte da Secretaria. É isso que também está acontecendo ou não? Porque sem verba não se faz nada. E a Secretaria da Cultura tem outros problemas muito sérios aí enfrentando, É uma leitura que eu faço. Não tem recurso, não tem funcionário, não tem infraestrutura, não tem respaldo aos equipamentos culturais do município. Já desde a campanha, o movimento cultural tentou se reunir com os candidatos no segundo turno, nós não conseguimos viabilizar um encontro com o Nogueira. Depois de eleito, antes da posse, eu tentei novamente articular uma reunião dele com o movimento cultural para que pudessem se conhecer, dialogar, conversar.
e essa reunião não aconteceu. Quando veio o momento da posse, o que nós observamos foram informações de que existia o interesse de extinguir a Secretaria de Cultura, de unificar a cultura com outra secretaria. Mas aí eu faço a seguinte análise sobre Ribeirão Preto. Nós estamos numa cidade grande do interior paulista, que ela é referência cultural no seu entorno. Nós temos algumas cidades à nossa volta que têm alguns movimentos de cultura, mas nada no porte do que acontece em Ribeirão. E no volume do que nós temos aqui, o mais próximo é Campinas, que está já numa distância grande. Nós somos uma referência cultural no interior do estado de São Paulo. Ribeirão Preto é hoje, dentro do estado, ela oscila, analisando, fazendo um paralelo com a participação no edital PROAC do governo do estado de São Paulo. Esse é um levantamento de dados que eu faço ano a ano. Então eu tenho isso para que a gente consegue visualizar. Ribeirão, ela oscila entre a segunda, terceira, maior produção cultural do estado de São Paulo. Tirando a capital, ela está geralmente em segundo lugar na participação no PROAC. Depois de Campinas. Depois de Campinas. A gente disputa ali com Santo André. São duas cidades que têm um volume muito grande de participação nos editais. Isso é um indicador da produção cultural daqui. E a gente está falando de vários segmentos. Ribeirão, ela participa tem esse vínculo com o PROAC, com o governo do estado, dentro de teatro, dança, música, outras formas de cultura, hip hop, outras expressões. Então é variado. E isso a gente não precisa nem ir para indicadores como esse esse acompanhamento que eu faço para saber. A gente vê o que está acontecendo na cidade, que existe produção em vários segmentos. Nós temos um movimento de teatro muito forte, com muitos grupos com projeção nacional, inclusive, que circulam nacionalmente. Nós temos produção de dança, nós temos um movimento de dança, nós temos bandas, movimentos de música, artesanato, audiovisual, tem muita coisa de fotografia e outros segmentos do audiovisual. A gente tem referências na cidade em vários segmentos, tem uma produção muito grande. É uma cidade importante culturalmente. E não faz o menor sentido uma cidade como essa, com um volume desse, não ter uma Secretaria de Cultura atuante, forte, que dialoga, que constrói a cultura do município junto com os agentes, os artistas, os fazedores. Porque hoje o que a gente vê de produção, de projetos circulando a cultura pelo município, vem da gente. Vem dos recursos que a gente vai buscar em leis de incentivo, em editais, em outros lugares, e muitas vezes sem recursos, mas pela vontade de fazer, artistas, agentes, produtores culturais da cidade circulam a cultura pelo município, levam projetos para os bairros, levam projetos para os espaços, mantêm espaços independentes, sem o menor vínculo, sem a menor parceria, diálogo com o poder público, com a secretaria. Isso não faz sentido. Uma cidade que produz, que desenvolve a cultura como nós fazemos, não ter diálogo, não ter relação construído, consolidado com a Secretaria de Cultura, e mais que isso, não ter o apoio do poder público, não faz sentido. Aí você pensar em querer reduzir o tamanho de uma Secretaria de Cultura, ou mesmo extinguir e juntar com uma outra, numa cidade que tem um panorama cultural como esse, não é sábio. Ô Flávio, mas então a gente pode concluir que, em termos de investimento, o governo do estado está investindo mais na produção cultural da cidade do que a prefeitura. Sim, é isso que está acontecendo? Sim, já há alguns anos. Quando o PIC, o Programa de Incentivo Cultural, ele terminou, a última edição dele foram destinados recurso direto do município, R$800 mil. Foram distribuídos em prêmios para projetos que foram executados na cidade. No ano seguinte, que o então secretário Alessandro Maraca e a prefeita Darcy Vera já não abriram o PIC, no ano seguinte, o Movimento Cultural de Ribeirão Preto trouxe para Ribeirão, via só editais do governo do estado, mais de R$1 milhão, em projetos que foram de produção de espetáculos, de circulação de atividades dentro da cidade e no interior do estado de São Paulo. Então o movimento cultural se movimentou no ano seguinte mais do que o próprio município investia diretamente por meio do PIC. A gente sabe, inclusive, que houve uma redução de investimento do PROAC esse ano, me parece, né? Talvez reflexo da crise econômica geral aí, né?
enfim. Mas qual está sendo a perspectiva atual do PROAC? Nós temos projetos atualmente com financiamento do PROAC em Ribeirão Preto? Temos. O PROAC CMS circula pouco em Ribeirão, mas tem, são leis de incentivo. PROAC Editais tem uma movimentação muito grande. Eu questiono um pouco esse argumento de que a crise influencia essa queda de orçamento para a cultura. A crise, há leituras de como fazer, de como a gente lê essa crise. Mas precisa reduzir despesas. Então você vai reduz num ponto 5%, você reduz numa outra pasta 6%, você reduz num outro programa 8%, você reduz na cultura 25%, 30%. Então não dá para justificar a queda de orçamento tanto no município quanto no estado em função da crise. Porque a crise ela não se aplica nessa queda de forma igual dentro do orçamento, tanto do estado quanto do município. A cultura ela perde muito. Precisa tira-se muito da cultura e não da mesma forma que se tira de outros lugares. Isso, na verdade, acontece historicamente em Ribeirão também. Toda vez que tem um cenário de problemas na área de fiscal, arrecadatória, enfim, você tira muito mais da cultura, né? Tira menos de outros lugares e muito mais da cultura. E o Estado tem feito isso também. O Estado tem feito e ano a ano. A gente já está indo para o terceiro ano de queda do orçamento. Nós tivemos um investimento maior em 2014, porque teve um movimento no estado de São Paulo, de todo o interior, de artistas e grupos que se reúnem, que dialogam como movimento no interior do estado, pleiteando mais recursos para os editais, porque é um programa que funciona. E nós tivemos um aumento, então, para 2014, mas nos anos seguintes, ano a ano, já o mesmo histórico de queda. E nós tivemos quedas acentuadas, porque além da queda no orçamento, o contingenciamento tem sido muito grande também. Então você acaba tendo um orçamento menor, mas aí investe-se menos ainda. Então tá queda ano a ano. Ainda assim, Ribeirão Preto tem uma participação muito grande, tem trazido muito recurso para a cidade via Estado e via artistas e movimento cultural. Exato. Vamos encerrando por aqui o primeiro bloco, né, do Conexões Ribeirão. Estamos conversando hoje com Flávio Rassi, ativista cultural, um verdadeiro expert nessa questão de políticas públicas, né, investimento do Estado, da Prefeitura, na questão cultural em Ribeirão Preto. Estamos, inclusive, sendo muito bem informados, inclusive com números e dados que ele tem trazido. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa aqui com o Flávio. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Quer aprender uma nova receita? E ouvir boa música? Então venha curtir o programa Maurício e Marcelo. Tem isso e muito mais com esses gêmeos que são a cara da nossa gente. Toda quarta, ao vivo, às 20h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Olá pessoal, retomando aqui o segundo bloco do nosso Conexões Ribeirão nessa terça-feira. Estamos entrevistando aqui Flávio Rassi, ativista cultural, né? Diretor da Casa das Artes, alguém muito envolvido nessa questão aí da discussão das políticas públicas de cultura em nossa cidade. Ô Flávio, gostaríamos de retomar a conversa aqui com você, falando do Conselho da Cultura, né? Historicamente, a gente sabe que a relação do Conselho com o poder público aqui de Ribeirão Preto foi um problema, um entrave muito sério. Inclusive, o Conselho já eleito, né, com a sua posse adiada aí por vários meses, 10, 11 meses, né, no governo anterior, né, uma disputa muito grande, uma falta de consenso em torno, por exemplo, da própria funcionamento do Conselho, da participação política dos diversos segmentos culturais dentro do Conselho, né? E com a mudança de governo, houve também algumas alterações, né, legais. Um pouco antes da mudança de governo, houve a aprovação da lei do Sistema Municipal de Cultura, né, que determinou outras diretrizes, outras questões, e que deveriam ser aplicadas e exercidas pelo atual governo, né?
E eu gostaria de que você começasse esse segundo bloco falando em que situação, em que pé que está essa questão do Conselho. Parece que já vai para uns 10 meses também, sem Conselho Municipal da Cultura. Quer dizer, Ribeirão Preto, como você disse, uma das cidades com maior aporte, né, financeiro do PROAC, né, uma das maiores, né, disputa aí terceiro lugar mais ou menos, uma cultura pujante, uma cultura, né, importante, uma referência cultural no estado de São Paulo, né? Não ter um Conselho Municipal da Cultura, isso é muito grave, muito sério, né? Gostaríamos que você nos atualizasse a respeito dessa questão. O que eu tenho, essa gestão, eu fiquei distante do Conselho, mas eu tenho acompanhado um pouco o que tem acontecido. No governo Darcy, houve uma política de controle dos conselhos. Então, os conselhos, quase todos do município, foram aparelhados e controlados pelo governo. O Conselho de Cultura talvez seja o único que resistiu, cumprindo a sua função de representação de sociedade civil, controlado pela sociedade civil. E nós tivemos, então, durante o governo Darcy, vários problemas de funcionamento do Conselho, de existência, de tramitação de leis que o Conselho precisava tramitar, até para sua própria reformulação, atualização, e o governo não executava essa tramitação. Nós tivemos um caso de uma mudança na configuração do Conselho, que isso precisava passar pelos trâmites legais de mudança de lei. Isso ficou engavetado na Casa Civil muito tempo, foi um desgaste muito grande, uma dificuldade de posse da nova chapa. E aí, curiosamente, a gente está revivendo isso, um outro governo, um outro mandato, um outro gestor, e a gente está revivendo isso. O Conselho de Cultura, ele passou no final do ano passado por algumas mudanças estruturais. Com a aprovação do Sistema Municipal de Cultura, o Conselho ele muda de nome, ele muda de estrutura, e aquela gestão do Conselho fez todo esse processo de mudança, construiu a sua nova configuração, foi enviado, como é o trâmite, foi enviado para o governo, para que o governo encaminhasse essa publicação, e aí o que nós nos deparamos agora é novamente com esse engavetamento. Então, a gestão anterior ela já acabou no final do ano passado. Até agora não foi possível fazer uma nova eleição, porque essa tramitação de lei que era necessária não foi feita pelo governo. Inclusive agora, dá para se entender que nós estamos realmente sem Conselho de Cultura, porque com a aprovação da lei do Sistema Municipal de Cultura foi extinto aquela estrutura. Aquele conselho foi extinto, precisa ser republicado. Então, foi revogado o que existia de lei anterior que criava o Conselho de Cultura. No momento, nós estamos legalmente, o entendimento que se tem de que não existe conselho. E a gente precisa dessa aprovação, dessa tramitação dessa lei para poder conduzir o processo eleitoral e formar uma nova gestão do Conselho de Cultura e dar andamento nisso. Só que isso está parado dentro do governo, por quê? Porque a proposta como o Conselho de Cultura se estruturou enquanto distribuição de cadeiras, entendendo o Conselho de Cultura como um espaço de representação da sociedade civil, uma ponte entre população e poder público, ele é o espaço de sociedade civil presente. Essa gestão que tramitou essa mudança, ele fez uma configuração para o Conselho de Cultura que o governo não quer tramitar dessa forma. Ou seja, se a gente quiser ter um conselho, ter uma nova eleição para o conselho, que isso se dê andamento, precisa fazer o que o governo quer. O governo não consegue entender que isso a autonomia dessa escolha é do próprio Conselho de Cultura. Foi feito um processo de discussão interno lá para essa configuração. Isso a gente chama, no dito popular, de tratorar a decisão do próprio Conselho. Né? Então, o governo tem esse poder de não dar andamento se não for feito do jeito que quer. Às vezes sou um pouco como criança mimada, né? Se não fizer do jeito que quer, vai bater o pé. E é o que está acontecendo. Infelizmente, né, Flávio? Porque, na verdade, isso não acontece só na área cultural. Você tem até por determinação legal, né, quando você implanta os sistemas de educação, saúde, cultura, meio ambiente, etc., você passa a ter uma certa inter-relação muito estreita entre os níveis da federação municipal, estadual, federal, né? Inclusive com questões assim que ficam presas, né? Questão, por exemplo, de dotação, de verba, de envio de verba
para o município acaba dependendo da aprovação do conselho, por exemplo, né? E principalmente nesse aspecto é que há também, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é que há também essa forte tendência do poder público de controlar o conselho, né? Principalmente aquele conselho que decide destinação de verba. É isso também? O Conselho de Cultura, com a criação do fundo, no Sistema Municipal de Cultura foi criada uma dotação orçamentária para o Fundo Municipal de Cultura. E quem controla essa destinação de recurso é o Conselho de Cultura. A partir dessa lei que foi aprovada, foi estabelecida. Isso, já no começo do mandato, nós já observamos que isso era uma situação que gerava um certo incômodo ali dentro da Secretaria de Cultura. Porque o Conselho, que é sociedade civil, representação de sociedade civil, podendo dizer onde é interessante investir e fomentar a cultura do município. Isso, dentro de uma estrutura de poder público, não é muito bem-vindo, né? A gente não, né? Geralmente quem está lá do outro lado entende aquele lugar de sou governo, eu decido as coisas. O que é um pouco incoerente. Nessa relação com o Conselho, se a gente tem um espaço onde a sociedade pode decidir, eu defendo o orçamento participativo, essas ferramentas de participação popular na gestão. Essa seria uma forma muito interessante. A gente vive aqui em Ribeirão uma possibilidade muito interessante de participação da sociedade na destinação de recurso, pelo menos nesse lugar do Fundo Municipal de Cultura via Conselho. E aí existe um certo tensionamento com essa possibilidade. Acredito eu que por isso que as coisas não estão caminhando. Isso talvez seja um dos motivos. Ô Flávio, a questão da própria Secretaria da Cultura é muito preocupante, né? Você rapidamente já falou as dificuldades ali de funcionamento da Secretaria. Parece que é um andamento aí de desmonte da Secretaria, desmonte paulatino, pouco a pouco, né? A própria gestão da Secretaria, né? A gente percebe da forma como vem sendo conduzida desde o início da atual gestão, né? Uma gestão pouco dialogada com a própria comunidade de artistas, do movimento cultural, do conselho, né? Afinal, acho que a perspectiva era outra, né? Em termos assim, eu falo historicamente falando, não com esse atual governo. Quando você fala da gestão de uma secretaria, você pensa que seria uma gestão democrática, com participação, com diálogo, né? Com participação direta do conselho, né? Junto ao gestor, né? E afinal, parece que é um outro problema também que está aí colocado. É isso mesmo? Existe me parece, uma falsa sensação de que o movimento cultural não quer dialogar com o poder público, que o movimento cultural se coloca num lugar de oposição. Isso é uma falsa sensação. Nós temos no histórico, no primeiro mandato da Darcy, uma ótima relação com a Secretaria de Cultura. Existiu uma parceria consolidada entre o Conselho, que nos representa, e a Secretaria de Cultura, que representa o governo municipal dentro desse segmento. Primeira gestão da prefeita. Primeira gestão. Ali se construiu diálogo, se construiu parceria, havia a possibilidade de pensar a cultura no município em conjunto. E aí a gente vem por um histórico dos 4 anos seguintes, no segundo mandato da Darcy, de rompimento desse diálogo. Nós tentamos, já no início do mandato da gestão do Maraca, construir esse diálogo. Nós chamamos ele para reuniões, para participações, mas a partir do momento... Eu lembro disso, foi lá na Casa das Artes. Na Casa das Artes e no Palace também teve um grupo grande ali de umas 100 pessoas discutindo com o novo secretário. Querendo construir... Dando as boas-vindas para ele. Isso, querendo construir em conjunto o pensamento da cultura, mas quando você assume uma gestão pensando em implantar o seu pensamento, em não dialogar e colocar um pensamento em conjunto com o movimento que está ligado àquela secretaria, aí você não consegue construir esse diálogo mesmo. Foi o que aconteceu, né? A gente foi caminhando para uma falta de diálogo. Nós começamos o mandato do Nogueira procurando esse diálogo, já desde a campanha, querendo conversar com os candidatos, querendo pensar a cultura em conjunto. Já desde os primeiros momentos, o governo vem demonstrando essa indisposição ao diálogo. Nós estamos abertos,
Mas não adianta pensar que os artistas de Ribeirão Preto vão fazer, dentro dessa proposta de diálogo, vão fazer o que o governo quer que seja feito para a cultura. A gente está aberto a pensar em conjunto. Então, nos escute e respeite o lugar que nós estamos inseridos, que é o de quem hoje produz na cidade, que é o de quem hoje movimenta a cultura na cidade, porque a Secretaria não faz isso. A Prefeitura Municipal não movimenta a cultura na cidade, quem movimenta é quem faz. Então, respeite esse nosso lugar e dialogue de igual para igual. Aí nós temos um espaço de conversa, de diálogo e temos como construir cultura no município em conjunto. Enquanto não tiver essa disposição para fazer um diálogo de igual para igual, a gente vai viver essa situação que nós estamos, nos primeiros 6 meses de secretaria, com um secretário que nem entendia do que estava sendo dito. Eu participei de uma reunião com ele e aí as informações que eu trazia enquanto representante do movimento não tinha como conversar, porque não tinha o entendimento de como está instaurada a cultura no município. E aí a gente vem agora para uma nova gestão que também foi uma gestão que foi colocada ali sem diálogo nenhum com o movimento cultural, por mais que venha do movimento, não foi construído com diálogo. Então o que a gente quer é ter espaço para conversar de igual para igual. E aí não é só com secretaria, é com o governo, que aí a gente pode estabelecer um projeto conjunto de cultura para a cidade. Muito bom, Flávio. Foi muito boa a nossa conversa aqui. Você nos atualizou e atualizou os espectadores aí, né? Os telespectadores do programa em relação a esse panorama atual da cultura, né? Tivemos recentemente aqui também o Jonas Pasqualic, que é outro ativista cultural, né? Abordou sobre outros pontos de vista essa mesma questão, e só tenho a agradecer a sua presença e que venha outras vezes, tá? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou à disposição para falar sobre cultura quando for necessário. Isso. Aliás, a cultura nossa de cada dia, a gente tem que tá acompanhando, não abrir mão dessa discussão, porque é alguma coisa que faz parte da nossa humanidade, né? Da nossa cidadania, né? Então a gente tem que colocar na mesa e estar discutindo, né? Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado. E encerramos por hoje mais um Conexões Ribeirão, prometendo voltar e convidando todos vocês para estar com a gente aqui na próxima terça-feira, 9h30 da noite, aqui na TV+, canais 22 e 522 da NET. Até lá!